Graça e paz, meus queridos, Shalom, Deus te abençoe de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Yeshua. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre profetas hoje. Será que realmente há profetas hoje? A profecia ou dom profético está dentro da igreja? Temos profetas dentro da igreja? Boa pergunta, tem gente já participando, se ligando aí no nosso estudo e também se conectando ao nosso canal. Se inscreva aí, canal Universidade do Reino. Aqui é Natanael Solis e queremos que Deus tenha muitas bênçãos para a sua vida à luz da palavra do Senhor. Vamos lá. Nós falamos sobre profecia e falamos desde o Antigo Testamento o que de fato era um profeta, um navi, um roé, um vidente, e como isso pode estar sendo exercido dentro do contexto da Brit Hadashah, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos recalcar alguma coisa importante. Por quê? Porque esse dom profético que era baseado na palavra de Deus. Só pode haver profecia, nós falamos de que se tiver baseado na palavra de Deus. Alguém que profetizar qualquer coisa, mas foge à doutrina, foge ao contexto do que é ensino da palavra, isso já não provém de Deus, tá bom? Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 14, aí já entrando no tema, se isso existe dentro da igreja ou não, se ainda há profetas ou não. Então vamos às cartas paulinas. O mestre Rabino Shaul, que é Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, procura aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: segui o amor, porque já em 1 Coríntios 13 ele está falando do amor, e procurai com zelo os dons espirituais. Então vamos destacar, procurar com zelo. Então os dons espirituais se procuram, se buscam, mas principalmente que profetizeis. Meu Deus, o que Paulo está dizendo? Que os dons se procuram, se buscam na essência, na glória, na virtude do Espírito, na unção do Espírito. E aqui ele aconselha, dizendo que você deve profetizar, ou se deve procurar o dom de profecia. Ainda diz aqui no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Falar em mistério, falar em línguas, que é outro tema aí, que também é muito polêmico. Então existe o falar em línguas e em mistério. E em espírito fala mistérios. O 3, mais o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. Então, primeira coisa que salientamos, é necessário procurar os dons, entre eles salientando o dom de profecia. Então, queridos, há chance de buscar o dom espiritual, e especificamente, preferencialmente, o dom de profecia, como diz Paulo. De fato, eu posso orar, jejuar, entrar na dimensão do Espírito, dizendo: Deus, eu quero dom de profecia, eu quero excelentes dons, eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida. Então existe essa chance. Quero que você opine, você concorda com essa palavra, se ela é eficaz na sua vida? Eu pessoalmente acredito que esse dom está presente na igreja, e essa fusão do Espírito se manifesta ainda hoje para você, que é o dom de profetizar, é a essência sobrenatural do transcendental que nós não entendemos, mas vem de Deus como revelação através do dom profético, tá bom? Também pode ser o dom ministerial, o profeta, separado por Deus, segundo como já falamos muitas vezes em Efésios capítulo 4. Então, é necessário procurar dons, e entre eles se destaca o dom de profecia. Mas olha, vamos lá, a igreja apostólica e as igrejas que foram surgindo, porque nós temos igreja na Galácia, igreja em Éfeso, igreja em Corinto, igrejas que eram gregas, igrejas que tinham cultura grega, e nós sabemos que tanto os coríntios, o pessoal que estava ali em Éfeso, a Galácia, enfim, também a parte da Ásia Menor, eram povos muito pagãos, que eram dominados por culturas e religiões pagãs e cultos até demônios, coisas malignas aconteciam ali, orgias sexuais e tanta ação maquiavélica e tanta coisa sinistra que só Jesus para libertar. Então o que acontece? Paulo começa a dar a doutrina cristã de como devia se
buscar o Espírito Santo, nesse caso o dom de profecia, e como ele iria se manifestar. Por quê? Porque já havia homens dotados desse dom de adivinhação na cultura grega, homens que eram gurus, mulheres também. Um dia vamos estudar detalhadamente sobre isso, como eram as culturas e o porquê dessa necessidade da doutrina cristã. Então, perante uma realidade, nas igrejas ali espalhadas em toda a Europa, Paulo se destaca em trazer pelo Espírito Santo a sã doutrina, para que a igreja seja edificada pela palavra e ao mesmo tempo guiada pelo Espírito para que possa crescer e ser edificada em sabedoria e estar em santidade e salvação para a glória do Senhor. Então, havia profetas, claro que havia profetas. Era tanta abundância da ação profética dentro da igreja, e de profetas, que se você avança no capítulo 14 ainda, no 14 aqui de 1 Coríntios, no versículo 29, olha o que diz. Olha o que diz Paulo, gente, presta atenção. Diz assim: tratando-se de profetas. Então, há profeta na igreja. Falem apenas 2 ou 3 e os outros avaliem. Então Paulo está dizendo, peraí, vamos falar de profeta, não vem com bagunça não. Por quê? Porque vamos falar depois falar outro, 1 ou 2, para que não vire uma bagunça, e os outros vão ficar avaliando, vão ficar julgando, como dizem em outra versão. E no 30 diz, se porém vier revelação a outro em que seja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, o terceiro que vai começar a ter revelação e a profetizar, tem que esperar se calar o primeiro, para depois poder profetizar, porque todos poderei profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então vemos aqui que a profecia era tão abundante, uma manifestação profética, ou dom profético, que Paulo tem que falar, ei, vamos estabelecer aqui na direção do Espírito uma ordem de como vão falar, de como vão estar trazendo essa revelação. Alguém pode me falar, não, aqui a profecia era a palavra. Não, querido, pregação é uma coisa, exortação para a igreja. Paulo separa bem o que é exortação, o que é ensino para a igreja, o que é doutrinamento para a igreja, até a repreensão, mas aqui é alguém tomado pela revelação. Ou seja, se alguém está ministrando profecia, vai se levantar outro que está sentado com profecia, mas vai ter que esperar essa ordem. Então isso não podia ser exatamente a exortação da pregação ou a pregação doutrinária dentro da igreja. Recalco que, logicamente, a profecia só poderia estar inserida no contexto bíblico. Ao que me refiro, quando eu digo a profecia tem que estar no contexto bíblico? Ou seja, qualquer pessoa que tem profecia hoje em dia não pode falar nada que fira a ordenança da palavra do Senhor. Por exemplo, se eu sou profeta e eu trago uma doutrina que eu permito que, por exemplo, as pessoas vivam em adultério, tranquilamente, serão polígamos. Espera aí, que profecia é essa? Sendo que a palavra desde Gênesis Apocalipse vai reprovar o adultério. Então, é mais ou menos essa ideia do que é o ensinamento e, ao mesmo tempo, a profecia com base no ensinamento da palavra do Senhor. Então, temos pessoas com dons proféticos, ao ponto de Paulo colocar aqui ordem, um padrão de como se devia fazer isto dentro da igreja. Paulo destaca também no capítulo 13 de 1 Coríntios, fala do amor, fala muito da essência do amor. E vou falar na próxima aula, na sexta-feira, sobre essa diferença do que é a unção e o que é santidade, o que é o dom de uma pessoa espiritualmente, o que é a santidade no caráter da pessoa, a diferença que há. E aqui em 1 Coríntios 13, Paulo diz aqui no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, então esse dom de profetizar existe, e conheça todos os mistérios. Então há mistérios e toda a ciência, então a profecia traz mistério, traz ciência da parte do Senhor. Então, ele diz, se não tiver amor, nada adiantaria. Então, vemos a igreja atuante, uma igreja com dons no geral e também dom de profetizar dentro da igreja.
Como há variedade de dons, nós sabemos disso, também vou falar um pouquinho sobre isso agora. Em 1 Coríntios 12, se você volta um pouquinho, 1 Coríntios fala muito sobre dons e de profecia aqui em Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo 29. Há uma pergunta que Paulo está fazendo aos irmãos de Corinto. Ele fala assim: há tanta variedade de operações, há tantas coisas que Deus vai fazer pelo Espírito, um só é o Espírito, mas há variedade de dons. Mas ele pergunta algo que me chama a atenção quando diz: porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? A resposta é não, nem todos são apóstolos, nem todos vão ter a visão do ID, de sair, de pregar o evangelho transculturalmente, se mover no ID, o enviado de Deus. Nem todos são profetas, todos são mestres, aí se refere aos dons ministeriais. São todos operadores de maravilhas? Claro que não. Todos têm o dom de curar, todos falam em línguas, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí no capítulo 14 ele recalca e diz: se vão procurar dons, procurem o de profetizar, que ele também edifica a igreja. Então, há pessoas que têm variados dons, entre eles está a profecia. Quando você vê em 1 Coríntios 12, a lista dos dons são separados assim: dons de elocução, temos os dom de elocução, já vou anotar aqui, são línguas, tradução das línguas e profecia. Profecia. Eita Deus, profecia. Então, já existiam. Vamos separar em três: elocução, línguas, tradução de línguas e profecia. Temos três dons. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver isso a partir já do versículo 7, que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Isso tem que tirar proveito para a igreja do Senhor. Elocução. Isso aqui temos os dons de revelação. Parece a mesma coisa, mas não é. São dons de revelação, que é dom da palavra, dom da ciência e dom de discernimento. Mais um grupo: palavra, ciência e discernimento. As pessoas que ministram a palavra com sabedoria, isso é um dom. Ciência, trazer mistérios de Deus. E de discernimento de espírito, uma coisa que todo pastor, todo aquele que cuida de pessoas, cuida de ovelhas, precisa ter: discernimento. E vem os de poder, que temos o dom da fé, que é aqui, não é somente a fé de crer em Jesus, ou de aceitar ou abraçar o evangelho, não é somente isso. Mas o dom da fé é um dom sobrenatural para crer em coisas que praticamente são impossíveis, que ainda não se veem no nosso contexto e que não tem explicação, talvez, no racional. Dom da fé, temos dom de cura, operação de curar, de miraculosamente colocar a mão sobre os doentes. Qualquer crente pode orar e Deus pode fazer um milagre? Claro que sim, mas existe um dom específico de cura. Eu conheço pessoas que têm o dom de curar, é um dom específico. E maravilhas, operação de maravilhas. O dom de maravilhas se refere a qualquer coisa absurda que você possa dizer é impossível acontecer, mas quem tem dom de maravilhas vai operar isso, em nome de Jesus, tá bom? Olha só: línguas, tradução de línguas, profecia, palavra, ciência, discernimento, fé, cura e milagre. São os 9 dons, talvez aparecem no contexto bíblico, talvez com outros nomes, mas é praticamente isso: elocução, revelação e poder. Então nós vemos aqui profecia. A língua e a tradução também tem que ter ciência e tem que ter discernimento. Tem que ter a busca daquilo que é o discernir ou o conteúdo sobrenatural de Deus. Então, todos eles estão muito ligados
estão muito ligados, principalmente os de revelação e de elocução, para poder, fé, cura e operação de maravilhas. Então, esses dons estão dentro da igreja, e dentro desses 9 dons está especificamente o de profecia, onde a pessoa é tomada por algo sobrenatural para estar ministrando a igreja. Agora, a pergunta é: Senhor, como eu vou discernir se realmente a profecia é de Deus ou não? Como eu vou discernir se uma profecia, se esse tal profeta é um homem de Deus ou não? Então, nós vamos ver na próxima aula, que seria na sexta-feira, os falsos profetas. Como descobrir um falso profeta? O que acontece com um falso profeta? Qual é o perfil para reconhecermos essa pessoa não é de Deus, está falando por si próprio? Como hoje em dia é usado o dom de profecia para manipular pessoas, manipular multidões para que serão atraídas para o profeta, se esquecendo que o centro de tudo é Cristo Jesus. Então, há muita gente que hoje está sofrendo com chamadas profetadas. Esses profetas, eis que te digo de mim mesmo, as famosas profetadas. Eu quero que você fale sobre profetada. Você tem sido vítima, alguma vez já foi vítima de uma profetada? Isso está acontecendo na igreja em abundância. Então, se você quer participar, anote aí e diga assim: eu já fui vítima de profetas falsos, de homens fraudulentos, de profetadas. Há profecias malignas. Será que há profecias do diabo? Será que há espíritos imundos enganando pessoas dentro da igreja com aparência de profetas? Então, participe, meu amigo. Participe, escreva aí sua opinião é muito válida, e eu lhe recalco algo importantíssimo. A palavra do Senhor é a maior profecia, essa é a maior profecia, e a palavra diz, pela autoridade do Senhor, que ainda há homens ungidos pelo Espírito Santo de Deus com a profecia. Nós vamos ver que Paulo, ele destaca homens e mulheres como profetas e profetizas, e ele louva a Deus, porque são profetas do Senhor. O Paulo ele destaca pessoas que eram dotadas desse dons dentro da igreja. Então, nós vamos ter que ter sabedoria para poder discernir quando de fato é algo de Deus e algo que não provém de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê força, te dê graça para você entender cada dia mais que a virtude santa do Senhor se manifesta, e essa unção se manifesta na profecia, em nome de Jesus. Quero te falar uma coisa importantíssima. Gostaria que você, além de se inscrever no canal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Nos ajude nas redes sociais a espalhar esse ministério em nome do Senhor, tá bom? Quero que você mande uma mensagem para mim, falando o teu nome completo e, por favor, o endereço completíssimo. Temos tido alguns problemas para enviar os livros, as canecas, por causa que as pessoas mandam o endereço errado. Então, coloque Universidade do Reino, eu quero participar, mande seu nome completo, e a pessoa colocar João, que mora no Rio de Janeiro. Meu irmão, quantos João temos no Rio de Janeiro? Então, tem que ser nome completo e o endereço concebe com tudo, tá bom? E aqui no WhatsApp, está aparecendo o WhatsApp, eu vou lhe dar uma resposta, vou lhe cadastrar, e na sexta já estaremos fazendo aqui um mover para que você possa ser contemplado, se assim Deus permitir, tá bom? Te convido para estudar também com a gente. Se matricule na Universidade do Reino. Temos uma grade de 48 disciplinas. 48 disciplinas. E aqui no YouTube temos só uma pincelada. Tem gente que me diz: Natanael, eu gostei do estudo, por exemplo, de Hebreus. Mas aí só tem uma aulinha só. Nós temos matéria que tem 10, 8, 9 aulas, todas elas com 40, 50 minutos de duração e muita revelação, tá bom? Temos 48 disciplinas, você adquirindo as 48 disciplinas, você estará se encaixando numa grade curricular para receber diplomação de bacharel em teologia. Então, venha estudar com a gente, ligue para nós, me mande uma mensagem: quero conhecer o curso, quero fazê-lo totalmente EAD, estudo à distância, online. Você baixa material precioso em PDF, você vai baixar tudo isso. Então, você, adquirindo uma matéria, já vem
o PDF e também a prova online para você estar com praticidade. Você estuda no seu celular, deitado em casa, no seu computador, enfim. Que Deus te ilumine e te convidamos. Venha para a Universidade do Reino. Um abraço em nome de Yeshua. Deus te abençoe.